Fala rapaziada, tranquilidade, como é que vocês estão? Meu nome é Gustavo Campelo, esse aqui é meu canal, onde a gente fala sobre desenvolvimento de sites. No vídeo de hoje, como vocês puderam ver no início, a gente vai criar um efeito vidro, vocês vão ver que é muito tranquilo. A gente vai fazer isso através do WordPress, utilizando o Elementor, sem mais plugins, a gente só vai usar um código CSS muito fácil também, beleza? Bora para a tela do computador. Então olha só, eu estou em uma página aqui, a página ainda está em branco, dentro do Elementor, tá? Vou aumentar um pouquinho o tamanho aqui para vocês verem e vou aumentar o tamanho do mouse também. Pronto. Acho que agora tá melhor para vocês enxergarem, né? Então, olha só, vou criar aqui um container, que vai ser o nosso container Py aqui, ó. Vou colocar ele em uma altura de 100 VH, beleza? Show. Vou colocar largura total também. Isso aqui vocês ainda não precisam fazer, tá? Eu tô só criando uma estrutura para a gente poder criar um card com esse efeito. Nesse container Py, vou vir aqui no estilo e vamos adicionar um plano de fundo. Por quê? Pode ser esse aqui mesmo. Se a gente vai criar um card com um efeito de desfoque em relação ao plano de fundo, ele precisa estar sob um plano de fundo, né? Que é para... A gente só vai ter esse efeito de desfoque porque, por exemplo, nesse plano de fundo aqui a gente tem alguns formatos. Esse formato aqui, quando o card estiver por cima dele, essa linha não vai estar perfeita, então ela vai estar um pouco desfocada. Só vai dar esse efeito por conta disso. Se o seu plano de fundo for uma cor sólida, a gente não vai ter o efeito de desfoque, né? Vou colocar aqui posição centro ao centro, tamanho, cobertura, tá? E agora eu vou puxar aqui um outro container que vai ser o nosso card com plano de fundo desfocado. Vai ser esse daqui, tá? No container Py, eu vou alinhar os itens ao centro. Ó, vou alinhar tudo aqui ao centro para que o nosso cardzinho fique aqui. Aqui eu vou colocar a largura total e vou definir uma largura para o nosso card de, por exemplo, 540. Beleza? E eu vou colocar algumas informações aqui dentro dele só para a gente dar um corpo para o nosso card. Vou colocar aqui, ó, um título de efeito vidro. Opa, vidro. Colocar essa fonte aqui extra negrito. E vamos adicionar também um textinho aqui dentro. Branco text. E aqui eu vou colocar um padding superior. De uns 8 pixels já tá bom. E agora, aqui no nosso card, eu vou vir aqui em estilo e eu vou arredondar as bordas dele, só para que fique mais bonitinho. Em avançado, vou colocar um preenchimento também de 20 pixels, mais ou menos assim. Eu vou desvincular e na parte superior eu vou colocar 32, só para que fique melhor. Agora é o seguinte, para que a gente tenha esse efeito de desfoque, a gente precisa que o nosso card ele tenha um plano de fundo, tá? No caso, pode ser uma cor. Então, o que eu gosto de fazer para dar esse efeito vidro de uma forma mais real, né? Vamos vir aqui em clássico. A gente vai colocar uma cor para o nosso card, ó. Eu gosto de fazer o quê? Eu puxo para o branco, só que agora a gente vai brincar com a opacidade desse branco. Ó. Então, eu vou jogar, tá vendo? Eu deixo quase transparente, ó. Assim seria 100% transparente. Eu vou puxar só um pouquinho. Se a gente for ver aqui, ó, no RGBA, tá vendo? Fica em torno de 0.05. Olha só. Tá vendo que fica um branco muito fraquinho? Se vocês quiserem, vocês podem puxar um pouquinho mais até. E agora, o que a gente faz? Vamos vir aqui no nosso container. Esse daqui, se você não sabe, é o navegador, tá? É porque esse daqui é o layout antigo do Elementor mesmo, mas se você estiver utilizando o Elementor atualizado, vai ter um novo layout. Se não me engano, você abre o navegador clicando no iconezinho do Elementor, aqui na parte superior. Aí vai ter ali. Bom, vamos lá. Vamos ver aqui em avançado. Custom CSS. Se você não tiver o Elementor Pro, esse código que a gente vai inserir aqui, você pode colocar no editor de tema do WordPress. Como que você faz isso? Aí você pode utilizar esse código CSS sem ter o Elementor Pro, apenas com o gratuito. Vem aqui em pré-visualizar alterações. Ó, aí a gente vai estar aqui na nossa página. Vem em personalizar. Aqui no personalizar, a gente tem essa parte de CSS adicional. Opa, saiu. CSS adicional. E aqui dentro você pode colocar qualquer CSS que você quiser. No caso meu aqui já tem alguns códigos, mas no seu vai estar vazio. Então você vai colocar esse código que eu vou apresentar aqui no vídeo para vocês, que é um código bem tranquilo, são 2 linhas só de código. Bom, vamos lá. O que a gente precisa fazer? A gente precisa primeiro pegar o seletor desse nosso card aqui. Então, se eu visualizar aqui, né, a minha página, se eu clicar com o botão direito na tela, vier em inspecionar, a gente vai vir aqui nessa setinha e eu vou passar, ó, tá vendo? Você clica aqui nesse íconezinho aqui. Agora eu posso inspecionar os elementos da minha página. Eu vou passar o mouse aqui
no nosso card. Você pode ver que ele tem uma classe, ó. Tá vendo? A classe dele aqui no caso é Elementor Element, né? O que eu posso fazer? Eu posso dar uma classe específica também para ele, porque quando a gente vai manipular as coisas com CSS, eu preciso colocar qual é o elemento que eu vou manipular. Então, se eu vier aqui em Layout, em classe, eu posso colocar aqui, por exemplo, card vidro. Agora, através desse card vidro, eu posso vir aqui no Custom CSS e eu vou manipular esse card vidro. Eu posso colocar .cardvidro, que eu vou estar chamando a classe dele, tá? Vamos abrir aqui as chaves. E aqui a gente vai colocar uma propriedade CSS que é o Backdrop Filter. O Backdrop Filter nos permite interagir de alguma forma com o plano de fundo. Olha só, se você vier aqui no site do MDN, né, que é o site do Mozilla Developer, ele fala aqui, ó, sobre essa propriedade que é o Backdrop Filter. A gente tem o Blur, a gente tem o Invert, ó. Tá vendo? Tem vários outros valores aqui para essa propriedade. O que a gente vai utilizar aqui é o Blur, tá? A gente vai escrever Blur e vai colocar entre parênteses a quantidade de desfoque que eu quero dar. Por exemplo, se eu colocar 4 pixels, você pode ver que é um desfoque bem leve em relação ao plano de fundo. Tá vendo? Bem leve. Se eu colocar, por exemplo, 40 pixels, aí já vai ser um desfoque bem maior. Então, eu gosto de colocar mais ou menos uns 20 pixels, que aí fica algo mais suave. Beleza? E assim a gente já criou o nosso efeito de blur. Em vez de colocar ponto card vidro, você poderia vir aqui e colocar selector, né? Ou seja, a gente vai estar deixando a nossa seleção com blur. Isso aqui seria mais fácil porque a gente não precisa colocar uma classe aqui para o nosso elemento. Por que eu fiz isso da classe? Se você estiver inserindo esse código CSS através do editor de temas, como eu falei para vocês que tem como também, aqui em CSS adicional, você vai precisar chamar esse elemento de alguma forma. O selector aqui não vai dar certo. Então, ele tendo uma classe, por exemplo, cardvidro, olha só, deixa eu só salvar a página. Deixa eu tirar também esse efeito aqui. Ó, que eu vou só fazer ele aqui dentro do editor de temas mesmo, né? Beleza, personalizar, CSS adicional. Ó, deixa eu vir aqui embaixo. Vou colocar aqui ponto cardvidro. Vamos abrir as chaves e aqui você vai colocar o seu backdrop filter blur, abre parênteses, 20 pixels. Ah lá, você pode ver que vai dar certo. Só tem uma coisa. Se você for tentar acessar o site por um celular iPhone, você vai ver que esse efeito não vai funcionar. Por quê? iPhones, ele tem o navegador, assim, não importa se você utilizar o Chrome dentro do seu iPhone, por trás dele, o motor de renderização daquele navegador vai ser o do Safari, tá? Sempre no iPhone, quem vai renderizar as páginas é o motor do Safari. E o Safari não aceita essa propriedade Backdrop Filter Blur. Então a gente vai colocar aqui um cara que é o traço WebKit, traço. Então, traço WebKit, traço, aí você vai copiar esse Backdrop Filter Blur e colocar aqui. Beleza? Você fazendo isso, aí você vai ter certeza que o seu código vai estar dando suporte também para o navegador Safari. Se você não sabe muito sobre CSS, você deseja aprender, você quer aprender JavaScript também para você criar efeitos interativos, aprender mais sobre o WordPress Elementor, a parte do design, experiência de usuário e muito mais, convido você a participar da nossa comunidade, a WebHub. Lá a gente ensina tudo isso daí para você se tornar um profissional de sucesso na área, que fatura mais de 10 mil reais por mês desenvolvendo sites. Beleza? O link está aqui na descrição do vídeo, basta você clicar. Mas é isso, rapaziada. Não tem mais muito segredo, esse código aqui eu vou deixar para vocês copiarem aí. Se esse vídeo te ajudou, peço que você curta, comenta aqui embaixo o que você achou, se inscreve no nosso canal, isso daí apoia demais. Muito obrigado e até a próxima, tamo junto.